E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP de Jeddah. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do BPcast. E hoje nós vamos conversar com vocês um pouco sobre essa corrida, a primeira prova que aconteceu na Arábia Saudita. Exatamente, eu já soltei um GP de Jeddah, mas é o GP da Arábia Saudita, né? Realizado lá em Jeddah. Bom, e antes de prosseguirmos aí para falar desse GP que foi, olha, alucinante, louco, varrido de tudo, mas que foi muito bom aí pro campeonato, que leva a decisão para a final com os dois pilotos empatados em pontos. Então vai ser Abu Dhabi uma corrida bem interessante para acompanhar. Mas antes, como sempre, recadinhos do Paddock. Lembrando, pessoal, para se inscrever no canal do nosso Boletim do Paddock lá no YouTube e acompanhar nossas lives de terça e quinta, sempre que possível, às 20 horas e 15 minutos, falando aí do que aconteceu na semana, sobre Fórmula 1, Fórmula E, entre outras categorias e muito mais. Também confiram a nossa propaganda, né, e o nosso financiamento coletivo contínuo lá do Apoia-se, e também pelo membros do canal do YouTube. Ajude a gente a manter o Boletim do Paddock em todas as suas plataformas por um valor bem baixo até. Você pode contribuir com o valor que você tiver disponível e quiser apoiar o projeto. E também verifique lá as possibilidades para poder participar do nosso grupo de WhatsApp sendo um apoiador. Bom, Débora, a gente já estava com muito otimismo, não, a gente estava com muita expectativa para esse circuito, né? Porque primeiro seria ser entregue, depois seria o que seria de uma corrida numa pista com retas longas, com muitas curvas de alta, mas a todo momento cercado por muros. Reta longa não, né? Porque só tem uma reta. Não tem nem reta esse circuito. Tem as famosas reta curva, né? É um circuito muito rápido que a gente consegue comparar ele com circuitos de rua, né? Tipo Singapura, por exemplo. Mas também tem a característica rápida do traçado de Monza. E é uma combinação ali meio estranha, né? Porque a gente tem muitas curvas com ponto cego. Na verdade, todas as curvas são um grande ponto cego. A gente tava até vendo algumas onboards dos pilotos que, tipo, muro, e você realmente só conta com as partes de sinalização que tem. E acho que todo mundo correu com aquele medo de ter alguma batida ou alguma coisa acontecer durante o fim de semana. Exato, até que o volume de acidentes ali não foi tão grande quanto a gente esperava. Teve inúmeros incidentes, a gente não vai entrar no mérito agora sobre isso, mas se provou que é uma pista que realmente precisa de alterações, principalmente por causa das questões de curvas cegas e ser uma pista muito rápida. Você tinha os carros bem próximos durante a corrida toda, era difícil você ver carros muito dispersados, mas só que a dificuldade de ultrapassagem em certos pontos fazia com que os pilotos só tentassem realmente nesses pontos em que todos os carros estavam com muita velocidade. E infelizmente o traçado necessita de alterações, porque já ano que vem ele é uma das primeiras corridas do calendário, né? O circuito tem as suas peculiaridades, né? Mas a gente vê que, acho que por ter sido planejado às pressas para poder ter uma corrida por lá, para poder ser a primeira prova a ser disputada agora nesse ano e no próximo ano já voltar lá no começo do calendário, acho que eles queriam, tipo, entregar e já mostrar alguma coisa. E a gente vê que tem certos problemas, né? Tem muitas áreas do circuito em que poderiam ter acidentes e não tinha como os fiscais entrarem para fazer uma limpeza. Então, durante a corrida teve vários problemas de peças sendo soltadas dos carros porque tiveram batidas, e aquilo ali, tipo, ia se acumulando em alguns trechos do circuito em que ninguém entrava para poder tirar aqueles detritos. Então, durante a corrida, a gente vê que tem vários momentos de ativação do safety car, do virtual safety car, mas nada se resolve, porque
são partes que não tem acesso, que não tem como você ir ali e remover uma peça. Então acho que faltou pensar um pouco mais com relação a isso. Sobre ter curvas fechadas, né? Os pilotos na quinta-feira, quando fizeram o track walk, depois falaram com a imprensa, eles realmente estavam contando que a gente tivesse muita sinalização durante todo o traçado, porque não era só um ponto específico que tinha alguma curva que não tinha sinalização, né? Ou uma curva que era fechada, melhor dizendo. Era todo circuito assim. E o Russell, né, que faz parte da GPDA, ele falou, gente, a gente precisa realmente ter muita sinalização nesse fim de semana. Porque se ocorrer uma batida à nossa frente, como é um circuito de característica em que a gente vai estar com o pé embaixo na maior parte do tempo, se acontecer um acidente, a gente não consegue frear. Se isso não for sinalizado um pouco antes. Então, batidas podem acontecer e as coisas podem ser graves. Depois a gente vai ver ao longo do fim de semana que, assim, a gente não teve nenhuma tragédia e nenhum problema maior, porque, de certa forma, teve a sinalização em alguns pontos, mas também os pilotos, sabendo do problema, eles quando batiam ou rodavam, tentavam se posicionar da melhor forma na pista. Acho que de todos os acidentes que a gente teve, o do Pérez poderia ter sido o mais grave, porque ele ficou atravessado na pista e a gente vê que os carros passam extremamente próximos ali da asa dianteira dele. E também tem uma coisa que a gente tava conversando, né? Geralmente quando tem acidente, tipo na NASCAR, que acontece um Big One, por exemplo, os pilotos são instruídos a continuarem acelerando. Tipo, você tenta encontrar uma lacuna ali num pedaço da pista e passar, porque quem tá vindo atrás às vezes não tem como frear. Então, tipo, a coisa é você tentar manter o teu caminho, né? E poderia ter sido pior, dependendo até mesmo esse acidente do Pérez, dependendo da forma como poderia ter fechado ali a pista. Ele poderia ter sofrido uma batida em T, então ia ser algo muito preocupante. É uma pista que precisa rever esses pontos. A gente tinha alguns pontos ali de limites de pista, em que durante o fim de semana alguns pilotos até extravasaram e acabaram utilizando esses trechos, mas nada que, gente, não eram pontos até mesmo seguros, né? Exato. Então, eu acho que realmente a pista teve essas questões por causa dessa pressa de poder entregar, sabe? Não foi realmente trabalhada essa questão, até mesmo não teve outras provas, outras categorias correndo no final de semana para poder, não nesse final de semana, mas em provas, etapas anteriores, alguma coisa assim. Não teve nenhuma verificação deles prévia, né? Exato. Desculpa, até uma coisa que é interessante o pessoal ficar se questionando é que nem Interlagos tem toda aquela questão de segurança que se discute e tal. Quando uma pista nova vai receber homologação da Fórmula 1, se discute dela ser muito estreita. E essa pista, tudo que a FIA exige para receber a Fórmula 1, ela não tem. Sabe? Ela não tem mesmo. Então é muito impressionante. Até o Reginaldo Leme, durante a transmissão, falou que onde que os fiscais passam ali, tá cheio de material de construção que sobrou da obra. Então você viu que realmente era uma coisa bem precária. Eu acho que eles pecaram um pouco em, tipo, fazer vista grossa pra muita coisa. E resolveram adicionar, e a gente sabe da questão que o dinheiro manda na Fórmula 1, mas segurança sempre em primeiro lugar, né? A gente sabe que é um esporte de alto risco. E mesmo com toda a segurança que a gente tem implementado tanto em circuitos e também nos carros, esses pilotos ainda correm alguns riscos, mas não dá para simplesmente ignorar e falar, olha, aceitem essa pista aí. Eu acho que talvez depois dessa corrida deve ter alguma conversa com relação a esse circuito. Foi uma coisa que eu tava até conversando com o Rubens, né? Durante o fim de semana, quando teve os treinos livres, eu pensei assim, não é uma pista que acho que vai dar uma corrida interessante, tipo, pela questão de disputa, porque realmente não tem muito espaço para dois pilotos andarem um ao lado do outro.
Mas pra você, tipo, treinar a volta rápida, pra você, tipo, sei lá, um piloto que é muito novinho, ser colocado ali pra poder fazer um teste, por exemplo, que vai ter que lidar com várias curvas, com a questão de velocidade, pode ser um circuito interessante, tipo, pra teste. Para a gente que tá aqui do sofá da nossa casa, dar uma voltinha no videogame. Mas pra correr, pra ter uma disputa mesmo, não achei nada animador, assim. Exato. Bom, mas já chegando ali para a corrida mesmo na sexta-feira, a gente teve os treinos livres, né? E assim, a Mercedes já começou a demonstrar uma força bem mais pontual assim do que a Red Bull. A Red Bull ficou meio como coadjuvante, mas assim, não era algo que a gente poderia descartar ainda a Red Bull para um sábado um pouco melhor do que realmente ela teve. Por conta do asfalto ainda muito novo, o desempenho dos pneus durante os treinos livres estavam muito próximos. Então era meio difícil de dizer o que tinha relação com o carro e o que tinha relação com o pneu. Durante os treinos livres, a Mercedes acabou dando mais prioridade para poder avaliar os pneus mais duros, que eram o médio e o duro mesmo, né, o de faixa branca. E ali tava tendo uma disputa entre o Hamilton já e o Max Verstappen com relação aos pneus, tipo, ver quem é que conseguia dar uma volta melhor, quem mostrava um pouco mais de ritmo de corrida, e a Mercedes estava se posicionando muito bem com os pneus duros. Só que aí quando tinha a mudança para o pneu macio, a Mercedes ficava meio apagada, tipo, parecia que tanto o Hamilton quanto o Bottas não conseguia encaixar uma volta boa. Só que no final da sexta-feira, com o segundo treino livre, eu percebi que, assim, a Mercedes tinha muito mais para poder mostrar com aquele carro. Eles só não estavam mostrando porque eles não precisavam, tipo, correr um risco desnecessário. Eles sabiam até onde o carro deles ia conseguir ir, pelas análises que eles já tinham feito, mas não tinha necessidade de, tipo, ir ao limite, porque ainda tinha uma classificação no sábado e tinha corrida, né, também. Exato. Bom, e para sábado, eu acho que a gente já pode entrar já no sábado, Débora. As previsões era realmente dessa disputa mais acirrada pela pole, né? Entre a Red Bull e a Mercedes. Lembrando que a Mercedes utilizou nos treinos livres de sexta o motor velho no Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton já para o sábado já estava equipado com motor turbinado, né? O motor envenenado do GP do Brasil. A gente vê que no sábado, né, na primeira sessão que a gente teve no sábado, que foi o terceiro treino livre, a Red Bull acabou liderando com o Max. E aí ficou aquela dúvida, porque como é uma sessão pré-classificação, tipo, o piloto que meio que lidera aquela atividade se torna um favorito, porque parece que o carro dele tá mais equilibrado para classificação. E olhando essa dificuldade que a Mercedes estava tendo de encaixar uma boa volta com um pneu macio, obviamente, para disputar a pole, você precisa estar com o carro perfeito e casando muito bem com aquele pneu macio. E ao longo da temporada, a gente foi vendo que em algumas corridas, realmente a Mercedes ela tinha um desempenho excepcional com os pneus mais duros, mas para poder usar o macio, eles acabavam devendo. Então acho que é também um dos motivos para assim, o Hamilton não ter conseguido tantas poles como ele tem potencial para conseguir, e o próprio carro da Mercedes tipo não conseguia. E aí ficou aquela incógnita, né, para classificação de se ele e o quem é que ia ficar com essa pole. No treino classificatório a gente já teve, né, a primeira surpresa do final de semana, que foi a dupla da Aston Martin ali limada no Q1. É uma pena porque realmente tanto o Sebastian Vettel como o Stroll são pilotos que durante o ano tiveram um crescimento muito bom dentro da equipe, demonstraram uma evolução. O Stroll acho que realmente acho que o único ponto negativo que ele teve nessa temporada foi ali o GP da Hungria, que o Stroll merece, ou sabe, um pouco mais até de atenção para 2022.
Sebastian Vettel é a mesma coisa, sabe? Assim, a gente vai falar mais sobre o que o Vettel fez ali com as meninas no kart, tudo na live de terça-feira, mas eu acho que o Vettel e o Stroll terem ficado no Q1 foi uma injustiça com tudo que eles vinham fazendo e poderiam ter feito nas corridas Citior. Aston Martin acho que é a grande decepção da temporada, principalmente que no ano passado, como o Racing Point fez muito mais, então eu acho que eles chegaram em 2021 com aquele potencial de mostrar um carro bom, tipo, tinham dinheiro, tem pilotos bons para poder lidar com isso. E várias questões levaram a Aston Martin estar da forma como ela está hoje. E rapidinho, só comentando da corrida, porque talvez a gente não volte nesse ponto, mas acho que vale a pena mencionar. Eu tava assistindo a onboard do Raikkonen quando ele bate com o Vettel, e é muito bizarro, tipo, naquele último trecho ali da pista, né, o que é o primeiro setor ali, depois da curva 27, você vê que o Raikkonen chega no carro do Vettel e os dois, tipo, ficam emparelhados. E eu só pensei assim, gente, que bizarro, que é isso que tá acontecendo? Porque é uma Alfa Romeo, que é um carro muito ruim, muito inferior, com o motor da Ferrari, que, tipo, tudo bem. A Ferrari conseguiu recuperar aí o seu potencial com o motorzinho novo. Mas a gente tá falando de uma Alfa Romeo, que, né, o carro muito complicado. E o Raikkonen, tipo, chegou no Vettel assim e engoliu o Vettel. Tudo bem, tava com o DRS ativado, mas, gente, uma Alfa Romeo, sabe? Contra uma Aston Martin, tipo, não era pra eles estarem andando ali. Então, é o meu espanto. E aí, chega no Q1, tipo, os dois carros abandonados. Tipo, quando é você até pensa, pegou um trânsito ali, tipo, teve alguma coisa assim, porque a gente viu ao longo do fim de semana que sim, o trânsito estava sendo um grande problema. Nos treinos livres já tinha demonstrado que a classificação ia ser complicada. Tanto que a gente vê que na classificação os carros saem muito rapidamente para a pista para poder tentar aproveitar o máximo de tempo ali na pista. E com essa constante evolução dos pneus, a pista nem tava ficando vazia tão rápido assim, porque o pessoal conseguia dar várias voltas. E já no Q2, a nossa surpresa e quem ficou com 112% do pole position foi Carlos Sainz, que ele fez uma volta ali 48 segundos após a pole, ou seja, infelizmente aí Carlos Sainz ficou no Q2, foi uma pena. A gente já começou a ver uns engarrafamentos ali, começou a ver uns pilotos que ficavam meio perdidos na pista, enquanto que outros estavam dando voltas rápidas, mas foi uma pena aí pro espanhol, que realmente aí, se tivesse largado um pouquinho melhor, eu acho que teria sido uma corrida bem melhor que ele teria feito no domingo. O Carlos Sainz estava com potencial para fazer uma grande corrida nos treinos livres, ele estava andando muito bem, mas vou ter que ficar feliz que Carlos Sainz não passou para o Q3, porque senão ele tinha roubado a vaga do Antônio. Então, Sainz, me perdoe, mas hoje eu estou feliz por você ter ficado onde você ficou. E já antecipando, né? O Giovinazzi conseguiu levar a Alfa Romeo para o Q3. Giovinazzi que desde sexta-feira ele se encontrou muito bem com a pista. Olha, parece que aqueles testes que ele fez em Valência pela Fórmula E, ele deu um gás ali especial para ele poder disputar esse GP de Jeddah. Eu tava comentando com a Denise, que também é colunista no BP, a gente acabou se encontrando, né, no sábado. E eu tava até comentando com ela que, olhando pro Antônio e pro Dan Tickleton na Fórmula 2, parece que, tipo, os 2 dias de teste que eles fizeram em Valência, tipo, eles estavam com o corpo quente, sabe? De ter dado volta na pista, de ter tido contato com o carro, de ter ficado, tipo, mais... ter retomado a atividade antes do que os outros pilotos, porque a gente teve a pausa do Qatar para Arábia Saudita, só que os dois tiveram contato com o carro antes, né? Não com o da Fórmula 1, mas com o da Fórmula E. E o Tickleton também estava andando muito bem na Fórmula 2. E eu falei, nossa, gente, eu acho que eles estão, tipo, ainda
com a cabeça de estar em circuito, as coisas. O Antônio foi muito bem na classificação. Foi uma surpresa, tipo, por mais que a Ferrari tava demonstrando um desempenho interessante, aquela coisa, é uma Alfa Romeo brigando com McLaren, AlphaTauri, Alpine, por exemplo, então o lugar deles não é muito ali, mas conseguir levar o carro para o Q3 já dava uma margem interessante para a corrida, né, do domingo. Mas, independente de tudo que aconteceu ali para trás, o importante realmente era a disputa pela pole position. E, gente, que disputa que foi. O Valtteri Bottas também deu uns brilharecos ali, tentou buscar um pouquinho do seu lugar no sol, mas a disputa realmente ficou entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Lewis Hamilton fez a última volta dele, cravando a pole dele. Foi uma volta assim irretocável, mas Max Verstappen tentou buscar essa volta. E foi uma coisa que eu tava falando no tempo mesmo com a Débora. Eu tava com aquela sensação de que para alcançar um limite maior, você ia ter que extravasar, você ia ter que fazer alguma coisa. E o Max Verstappen, desde o começo, que ele abriu a volta rápida dele, ele já deu umas encostadas em muro, ali, principalmente na curva, salvo engano, 3 ou 4. Ele deu uma raspada, que até numa propaganda da Pirelli, tem vídeos bacanas na internet mostrando ele dando essa raspadinha. Mas, infelizmente ali, eu falo infelizmente porque não é da forma que a gente quer que um piloto termine o treino classificatório, né? Foi o Max Verstappen tocando no muro, batendo, quebrando a suspensão, e aí a gente ficou naquele temor de que seria, né? Teria ou não a troca do câmbio do sábado para o domingo. A gente vê que a Mercedes ela tava numa reação estratégica um pouco melhor, tentando fugir de conflitos na pista ali com outros pilotos, então foi um dos motivos para poder mandar o Bottas e o Hamilton nessa parte final da classificação antes que os outros pilotos. O Hamilton até teve um certo tempo ali para poder errar e abrir uma nova volta rápida, o que foi interessante. Mas teve essa batida do Verstappen, é aquela coisa, tipo, foi uma batida que ele tava tentando buscar o limite, ele tava muito rápido. Provavelmente quem ia fazer a pole era ele, porque os dois primeiros setores dele já estavam roxos quando ele estava fazendo essa volta e bateu. Acho que a maior preocupação sempre quando tem uma batida é com questão do câmbio, porque se é uma batida seca, você pode ter ali dentro do câmbio se estragando, né? E também era uma preocupação porque a Red Bull ela foi passando a temporada e escolhendo os momentos ali para poder fazer as suas trocas de peça. O câmbio é uma peça que tem limite de trocas ao longo do ano. Você só pode trocar após 6 corridas. Ou se você não tiver terminado a corrida anterior, você tem o direito de fazer essa troca. E nesse fim de semana os dois pilotos trocaram, né? Tanto Hamilton quanto Verstappen fizeram uma troca para uma peça nova. Então perder um câmbio ali por causa de uma batida ia ser bem ruim pro Verstappen. Que bom que a Red Bull não teve nenhum problema. E até foi uma coisa que a gente discutiu no sábado, não era nem só tipo da questão de realmente ter afetado a peça ou não. Mas poderia acontecer o que ocorreu com o Leclerc, que teve uma batida também, a Ferrari olhou e falou: ah, não deu nada no câmbio. A hora que libera o cara pra pista, tipo, poderia ter dado um problema. Que bom que isso não aconteceu com o carro do Verstappen. Exato, foi ruim para a classificação, porque realmente, como a gente falou, não é legal um piloto acabar não conseguindo, né, finalizar sua volta, mas o Verstappen, ele conseguiu ali um honroso P3 e Valtteri Bottas fechou ali a primeira fila junto com Lewis Hamilton, até depois no final da classificação, Lewis Hamilton estava bem contente de ter o Valtteri Bottas ali, o que realmente poderia ter auxiliado bastante Lewis Hamilton para o seu domingo. Bom, o Bottas fechando a primeira fila ali com o Hamilton já era uma boa coisa, mas o Bottas largando em primeira, segunda posição não anima muito ninguém, né? Porque ele teve umas largadas complicadas esse ano e poderia ter feito alguma coisa errada no começo da corrida.
A largada do Bottas ali no domingo foi muito boa. A primeira largada, porque a segunda relargada dele não, também, né? É a cota, né? Tem que acertar um pouquinho, errar um pouquinho, manter o equilíbrio, né? Toda a questão de equilíbrio. Exato. Bom, domingo, antes da corrida, a gente já começa ali com uma preocupação que foi, né, o incidentes que tivemos na Fórmula 2, envolvendo o Pietro Fittipaldi, Pietro. não, desculpa, o Enzo Fittipaldi e o Pourchaire, piloto até da academia da Sauber, em que foi um acidente muito feio na largada. O Enzo acabou batendo na traseira do carro do Pourchaire, que ficou parado no grid. É uma coisa que até a gente, na live que as meninas fizeram na sexta-feira, na quinta, desculpa, eu comentei com elas de que a minha maior preocupação com a Fórmula 2 não era nem a questão de serem pilotos novos, pilotos que não tenham tanta experiência. Era justamente de serem carros velhos, que os carros da Fórmula 2 já estão há muito Defasados. tempo, já estão bem defasados. E esse tipo de coisa que estava acontecendo de carro ficar parado na largada não é a primeira vez que acontece. Então, até uma coisa que eu vi o pessoal discutindo na internet, né, no Twitter, principalmente criticando a pista, um ponto que teve é que esse incidente não foi culpa da pista, foi mais culpa realmente desses carros da Fórmula 2 que são muito defasados, estão péssimos. Torcer aí, né, para que o Enzo tenha uma rápida recuperação. Ele só quebrou o tornozelo, só quebrou não, infelizmente quebrou o tornozelo e teve um arranhão no rosto. Mas foi menos mal do que a proporção do acidente, né? Que por menos assim, né? Em outros acidentes a gente já viu o piloto quebrando a perna, já viu o piloto perdendo perna em acidentes muito parecidos com o que aconteceu com o Enzo. E ali parece que também faltou um pouco de questão de sinalização, porque o Porsche ia ficar parado, mas não parece que não tem um aviso para os pilotos que estão atrás. Alguns conseguiram desviar, mas o Enzo não viu que o Porsche estava parado e acabou acertando a parte traseira ali do carro dele. Foi uma coisa muito preocupante, porque na volta de apresentação que aconteceu alguns instantes antes, né? O Clement Novalak também ficou parado. Então, isso que o Rumi está falando de carros ficarem parados, tipo, já tinha acontecido na própria corrida. Fora o atraso imenso que ocorreu para a largada da corrida da Fórmula 2 e tudo aquilo, tipo, já foi deixando uma tensão, assim, porque eles fazem tudo para poder caber dentro do cronograma da Fórmula 1. E aí teve a questão de que, vamos atrasar um pouco o início da corrida para reparos no muro de contenção. Tipo, isso é uma questão de segurança, tudo bem. Mas a corrida da base nunca é uma prioridade dentro do cronograma. Se estivesse chegando mais perto da corrida da Fórmula 1, tipo, cancela a corrida da Fórmula 1, da Fórmula 2, faz depois da corrida da Fórmula 1, mas, tipo, não pode interferir o cronograma da corrida principal. E a gente viu que já teve algumas falhas, teve divergência ali da comunicação do pessoal dos comissários com o pessoal da organização, porque teve um momento ali que, o box fechado e o box não tá fechado. Assim, acho que a questão da Fórmula 2 até acabou preocupando um pouco o que seria a corrida da Fórmula 1, porque as duas provas que a gente teve no sábado da Fórmula 2 foram ok, assim, teve alguns problemas, alguns abandonos, mas foram coisas que conseguiram resolver rápido. Teve intervenção do safety car, mas não precisou dar uma bandeira vermelha. A do Enzo provocou uma bandeira vermelha praticamente instantânea. E aquilo ali foi bem ruim, mas a gente tá, de certa forma, feliz que, assim, foi um tornozelo, que ele deixou o circuito consciente. A família dele tava lá para poder acompanhar, não foi uma coisa que aconteceu com o piloto lá e a família tá, tipo, do outro lado do mundo. Então, a gente deseja que o Enzo melhore rápido e que esteja aí para poder disputar outra temporada da Fórmula 2. Como dito, né, torcer aí para uma rápida recuperação do Enzo, que ele não fique com nenhuma sequela no tornozelo, porque, gente, pé de piloto é tão precioso quanto pé de jogador de futebol. Então,
realmente ali já era uma preocupação, mas o tubarãozinho ali vai conseguir sua recuperação a mais rápido possível. E eu acho que em decorrência desse incidente ali que teve na largada, os pilotos de Fórmula 1 já tiveram muita cautela e nós tivemos uma largada bem tranquila da Fórmula 1, foi bem cautelosa. A gente viu os pilotos dando espaçamento ali entre eles, né, Débora? O que fez com que realmente demorasse para a gente ter a primeira intercorrência da corrida que tirasse alguma bandeira e paralisação na corrida. Foi uma largada bem conservadora, poucos toques, assim, mas toques comuns mesmo de início de corrida. Nada que preocupasse. A gente até demorou um certo tempo para poder ver disputa na pista, porque se tomou uma certa distanciamento ali dos pilotos. E a gente demorou um pouquinho para poder ter algumas batalhas. Mas, como você falou, né? A gente acabou tendo uma intervenção da primeira bandeira vermelha que aconteceu, acho que aconteceu entre a volta 14 e a volta 15. Que foi um incidente com o Mick Schumacher, que infelizmente, né, coitado, foi a mesma coisa que aconteceu com o carro do Leclerc, simplesmente o carro se perde. É uma coisa que, assim, o piloto, usando aquele famoso jargão do Galvão Bueno, o piloto vira passageiro, não tem muita coisa que fazer, acabou ali finalizando o final de semana do alemão. E aí a gente vai para a primeira parada dos pitstops dos pilotos, né? A gente viu o Lewis Hamilton rumando para seu pitstop, ali já estava tendo um jogado até da Mercedes, em que em regime de bandeira safety car, né? Já tinha a ordem do safety car entrar, mas só que como o safety car fica aguardando depois da saída do pit o líder chegar, Lewis Hamilton foi para os boxes, Valtteri Bottas ficou segurando Max Verstappen, mas naquela hora essa jogada parece que não ia surtir tanto efeito, porque o Max Verstappen acabou não entrando no pit stop. O Bottas segurou, fez o papel dele ali para poder evitar com que a Red Bull tivesse uma decisão instantânea e deu tempo do Hamilton fazer a troca. O Bottas também fez a troca dele depois, mas a Red Bull permaneceu com o carro do Verstappen em pista, só o Pérez fez a parada. Então, quando a gente teve ali a paralisação da corrida, tinham pilotos que tinham feito as suas paradas e outros que estavam na pista sem ter feito e dependiam de talvez de uma intervenção de um novo safety car para fazer a sua troca de pneus ou fazer a troca regular se a gente não tivesse tido mais nenhum incidente dali para frente, né? E acho que o ponto de discussão aqui não é nem quem trocou o pneu e quem não trocou, mas foi o tempo que levaram para poder dar a bandeira vermelha, porque se levou muito tempo para poder dar essa bandeira vermelha. E teve todo o questionamento do pessoal, mas era tão necessária assim? Do meu ponto de vista, acho que não. Dado a demora que a gente teve para essa bandeira acontecer. Do ponto de vista de segurança, deveria ter acontecido porque é uma reconstrução de barreira, né? De muro de contenção. Aquilo ali precisa estar na posição ideal, porque eles fazem aqueles estudos de tipo, se bater, o quanto que essa barreira vai ser eficiente. Mas aí, já que demoraram tanto para poder acionar, por que foram acionar esse negócio? Tipo, acabou prejudicando muito a corrida dos pilotos. Salvo engano, foram 4 voltas, né, em regime de bandeira amarela, para depois implementar a bandeira vermelha. E o que é pior, quando decidiram pela bandeira vermelha, o carro do Mick Schumacher, por exemplo, já tinha sido recolhido, sabe? Não era uma coisa que, tipo, o carro precisava ter tido a bandeira vermelha pro carro ser removido. Não, o carro já devia ser removido. Até o Sérgio Maurício brincou na transmissão que eles só tinham parado para colocar propaganda, mas só que tudo bem, ia ter funcionários ali trabalhando, mas só que, cara... Não entra grua, não. Já tinha tido o recolhimento do carro, já tinha tido o pior momento, que era exatamente entrar... Não, teve que entrar grua para retirar o carro, né? Grua não, desculpa, teve que entrar um guincho, um trator, porque o carro do Mick Schumacher ficou destruído, não tinha como ele ser empurrado. Então, esse momento que é o mais perigoso já havia sido passado. Então, assim, por mais que seja, eu acredito que dava para eles ter feito mais um pouco de voltas, acho que mais umas 3 voltas em regime de safety car. E isso é um achômetro meu. Só se realmente precisava muito, muito mesmo parar com bandeira vermelha.
Acho Porque que a única justificativa que daria pra você ter, sei lá, a bandeira vermelha, talvez pode ser por isso que eles pensaram, é que, tipo, está andando atrás do safety car e o pneu tá ficando frio. E ali aonde o Mickey escapou, que foi aonde eles ainda estavam mexendo pra poder arrumar a barreira, talvez fosse o ponto que, tipo, acho que o carro deslizava mais. Então eles ficaram com medo de talvez outros carros perderem a traseira e bater enquanto tinha gente lá trabalhando. Mas a reação é tão demorada que você fica tipo, gente, mas porque, por quê? tipo, já tinha tido acidentes ali, que nem teve o do Leclerc, eles sabiam que ia ter que mexer nas barreiras. Teve acidentes da Fórmula 2, até um dos acidentes foi o que finalizou a corrida. Foi que a Fórmula 2 não foi até o final da corrida. Teve a bandeira vermelha e acabou. Então, na hora que teve o acidente do Mick Schumacher, por causa de toda a experiência que eles já tiveram no final de semana, já era para ter aplicado bandeira vermelha, sabe? Imediato. E aí entra outra discussão que a gente vai ter, e eu acredito que possivelmente a gente traga isso também na live para saber a opinião do pessoal que acompanha a gente. É que bandeira vermelha não pode mexer o carro no carro. Ainda tá na regra, não foi alterada. A regra fala, você não pode mexer no carro, não pode trocar peças, não pode fazer nada. A Fórmula 1, dos tempos pra cá, tem feito essas alterações, sabe? Tipo assim, permitido, feito vista grossa. O ano passado, na corrida do GP da Itália, então, só o pessoal falar que vocês estão achando ruim porque o Max Verstappen teve um ganho. Não, ano passado, quando teve GP de Monza, a gente já falou. Eu mesmo, salvo engano, eu tô tentando lembrar se foi no podcast F1 Brasil, se foi aqui no BBcast, quando teve a etapa de Baku, foi no podcast F1 Brasil, quando teve o GP do Azerbaijão, que também teve troca de peças de carro. O Carlos Del Valle, o pessoal também foi crítico a isso, porque toda a categoria, quando tá em bandeira vermelha, é regime de parque fechado. Você não pode mexer no carro. Você pode fazer verificações se tem peças quebradas, alguma coisa, para depois o piloto dar a volta, tem a largada, volta para os boxes e faz a troca. No passado a gente viu muito disso acontecer e não é certo, não é correto você em regime de bandeira vermelha mexer nos carros. Então assim, eu acho que é outra coisa que a Fórmula 1 pro ano que vem tem que mudar isso, porque você acaba realmente prejudicando quem está seguindo a regra, sabe? E a regra atual não permite mesmo a mexer no carro, trocar peças. Eles fizeram. Quem não tinha feito a troca de pneu ainda foi beneficiado porque conseguiu fazer a troca de pneu ali parado na pista. Na pista não, né, no pit lane. Um dos pilotos que eu até vi o pessoal falando, nossa, mas como ele sumiu do top 10, que foi o Norris foi um dos pilotos que foi meio que prejudicado com essa bandeira vermelha, porque ele faz a troca no regime do safety car, enquanto a gente teve outros pilotos que, por ter feito essa troca de pneu dentro do pit lane, não teve que perder, não teve a perda de tempo em fazer a parada, que é você entrar, trocar os pneus e voltar. Então esses pilotos não voltaram para uma posição que era esperada. E por isso não ter acontecido, né? O Norris não conseguiu recuperar a posição dessa forma. Tanto que ele foi, de certa forma, beneficiado por alguns abandonos e conseguiu fazer algumas ultrapassagens para terminar no 10º lugar. Mas se não fosse isso, a gente viu que a corrida do Norris estava comprometida. Um piloto que se beneficiou dessas paradas que aconteceram dentro do pit lane foi o Ocon. O Ocon também estava na mesma situação que o Verstappen. Não tinha feito a parada ali dentro do safety car. Na entrada do pit fez a troca do pneu e conseguiu ficar ali nas primeiras posições. É algo ruim. Eu também não sou a favor dessas trocas de pneu e nem dessa questão de fazer reparos no carro, não sei que seja algo de extrema segurança em que você precisa fazer que vai prejudicar outro piloto, né? Ou vai prejudicar a si mesmo, ainda mais num circuito como esse. Mas troca de pneu é questão estratégica, sabe? Não deveria ser permitido em bandeira vermelha. Bom, outra coisa que também é uma regra
atual da Fórmula 1, assim, até recente a sua introdução, mas que ainda eu acho que ficou muito chata durante a corrida, foi o Virtual Safety Car, que a gente teve vários Virtual Safety Car para limpeza de pistas, de inúmeros incidentes que teve, mas só que parecia que nem todos eram suficientes. E o pessoal ali de Jeddah tava bem perdido, porque eles limpavam realmente só aonde que estava a peça na pista. O incidente mesmo entre o Kimi Raikkonen e o Sebastian Vettel gerou vários detritos na área de escape, que é tão perigoso você ter algo na pista como na própria, quer dizer, no traçado, que ficou lá, ficou sujo. A gente lembra do GP do Brasil que, por exemplo, peças do carro do Tsunoda ficou no S do Senna, tudo bem, que era uma asa, né? Então era gigante o negócio, mas só que depois, em certo momento, eles fizeram uma parada de safety car para fazer limpeza de que estava fora do traçado. E em Jeddah não, simplesmente deixa essas peças aí, se algum piloto sair, boa sorte para ele. Mas essa é a questão que a gente discutiu ali no começo do programa, né? Algumas partes do circuito esqueceram de fazer uma gaiolinha pro pessoal sair, conseguir entrar na pista e remover detrito. Não tinha, então, tipo, também fazer os caras entrar dentro da pista sem ter por onde sair, tipo, era um negócio muito bizarro. O Fernando Alonso foi o fiscal de pista, né, dentro do carro. Se o Alonso, o Alonso tá tão benevolente ultimamente que eu acho que se ele pudesse, ele tinha saído do carro, ele mesmo feito a limpeza da pista pra poder falar, gente, eu tô vendo aqui, ó, as peças no chão, entendeu? Se vocês não estão vendo, tô precisando de um óculos, mas eu tô conseguindo enxergar do alto dos meus quase 40 anos e, ó, minhas peças, eu consigo pegar as peças aqui, porque o Alonso tava pistola no rádio, falando, ei, gente, a bandeira vermelha, uma bandeira amarela, decente, porque tem que tirar uns negócios aqui. A pista tá mais emporcalhada do que a hora que a gente... O Alonso tava parecendo a mãe quando entra no quarto do filho depois de meses, sabe? Tipo, isso daqui tá mais sujo do que qualquer coisa. Tipo, é a primeira vez que eu vejo tão sujo desse jeito. Então, é uma falha muito grande isso acontecer. Acho que deveria ter sido levado um pouco mais em consideração essa questão de áreas que permitissem mais pessoas entrar na pista para fazer a limpeza. Bom, e aí a gente vai ter que falar realmente das polêmicas da corrida, porque foram inúmeras, todas as principais envolvendo aí o Max Verstappen e Lewis Hamilton pela disputa do título. Então, muita coisa que a gente vai falar hoje, pessoal concordar, discordar, vá falar com a gente também na terça-feira na live, que eu acho que o primeiro momento que a gente tem realmente de discussão foi justamente na relargada do primeiro parada de bandeira amarela. O Verstappen foi para cima do Lewis Hamilton, tentou a ultrapassagem, ele acabou tendo que cortar o caminho e ficou naquilo de devolver ou não punição. Posição. Posição. E assim, nisso o Max Verstappen já não devolveu e é uma coisa assim que, cara, pra mim, piloto não tem que receber ordem dos boxes. Ele tem que receber ordem de ninguém. Ele sabe que ele cortou o trajeto. Ele não tem, sabe? Não é uma coisa, o que eu faço? Não sei. Não, cara, todo piloto sabe. Não precisa de alguém ir lá desenhar pra ele. No entanto, que o Max Verstappen, quando ele corta o trajeto ali pela área de escape da primeira curva, ele embarriga a saída dele, ele praticamente quase para na pista, faz a curva dele e aí o Lewis Hamilton até toma a ultrapassagem do Ocon. O que acontece com isso? Além do Verstappen ter tido a vantagem de ter cortado o caminho, ele prejudicou o Lewis Hamilton em que ele tomou a ultrapassagem do Ocon. Então isso foi muito ruim, sabe? Isso assim, tipo, cara, o Verstappen ele fez, além de uma manobra errada para obter a posição, ele ainda prejudicou o Lewis Hamilton colocando um carro entre eles. No entanto que depois, quando tem a bandeira vermelha, em decorrência do acidente do Pérez e do Mazepin, algumas voltas depois, praticamente foi duas voltas. Volta, foi na primeira volta. Você tem agora me fugiu a palavra. A parada dos boxes, né? Com a da bandeira vermelha.
E começa aquela negociação, né, da Red Bull com a Mercedes. Aí agora só vai um parênteses. Não adianta a gente falar que isso é inédito na Fórmula 1, porque é inédito a gente saber. Porque até essa temporada, ninguém sabia de negociação de chefe de equipe com a FIA. Era um rádio que não tinha nas transmissões. Então a gente não sabe se desde lá de 1960, 70, vai, quando começou a ter rádio, eu acredito que deve ser uma época assim, a tenha tido ou não essas negociações. Então, eu acho que não tem como a gente discutir muito isso. O pior foi que o Max acabou trocando de posição, indo para trás do Lewis Hamilton, né? Mas ele ainda teve o Ocon na frente dele, né? O Ocon até mesmo conseguiu uma pole temporária, vamos por dessa forma. Então, assim, foi prejudicial, sabe? Tipo, foi muito mais prejudicial. Só a perda de posição para mim ali já não era suficiente para o Max. Eu acho que ele deveria ter sido punido já com uma punição de acréscimo de tempo, porque, sabe, dali já começou a desencadear umas consequências de impunidades ao Max Verstappen, que tudo bem, ele tomou uma punição na corrida de 5 segundos, mas que não foi surtindo efeitos, sabe? Então saiu barato para ele desde esse início agora, quando a gente tem o primeiro elo da corrente, a gente tem uma impunidade para o Max Verstappen. Uma das coisas que eu tava discutindo com o Rubens é porque nas corridas da Fórmula 2 que a gente teve no sábado, eu acho que ali a questão da direção de prova, apesar de algumas vezes eu ser um pouco crítica a eles, que eles punem muito os pilotos da Fórmula 2, e aí chega na Fórmula 1 tem algumas vezes que tem algumas punições que você fica, tipo, sem entender, porque são dois pesos e duas medidas completamente diferentes. Mas na Fórmula 2, os pilotos não estavam podendo usar as áreas de escape para ganho de absolutamente nada. Então, quando a gente tinha um piloto que ele saía da pista e tava ali, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas tava tipo na 7ª posição com um piloto brigando pelo 8º lugar, mas esse piloto do 8º lugar não tinha emparelhado com o que tava em 7º. E aí, se o piloto passasse pela área de escape ali, era considerado um ganho duradouro, porque ele não tinha feito a curva do jeito que ela deveria ser feita, e tinha que dar a posição para o piloto que estava atrás. Isso aconteceu algumas vezes na Fórmula 2, que até gerou algumas inversões de posição. E teve uma delas, que se eu não me engano foi com o Lundgaard na segunda corrida, que eles demoraram um pouco para poder dar a punição, para poder decidir se ele deveria devolver a posição ou não. E aí um terceiro piloto se enfiou ali no meio, mesma situação em que o Ocon ficou entre o Verstappen e o Hamilton, e ali, tipo, não tinha mais o que fazer, porque o piloto para poder devolver a posição, o piloto que para quem ele deveria devolver a posição tava, tipo, 2 casas atrás. Então ele teria que parar e ceder, tipo, para 2 caras. E isso não tinha como fazer na pista, ainda mais numa pista veloz. Então eles tinham optado por dar uma punição de 5 segundos. E eu achei que, tipo, apesar de serem categorias diferentes, com pessoas que fazem avaliações que são diferentes, ainda assim eu achei que, de certa forma, eles iam manter isso pra Fórmula 1. Tipo, não ia ter tolerância de usar áreas de escape, porque também ia ser considerado um ganho duradouro. E isso não aconteceu, né, nessa disputa com o Verstappen. Aliás, todas as decisões que eles levaram durante o fim de semana para poder tomar entre Verstappen e Hamilton demorou muito tempo para você ter a decisão ou a conversa ali que fosse explícita e que determinasse alguma coisa. Então, por isso que a gente vê, tipo, 4 ou 5 voltas depois, ainda o Verstappen na primeira posição. Tipo, ele ainda demorando para poder devolver a posição pro Hamilton. Sim, teve umas coisas que eles demoraram demais e é ruim, porque você, de certa forma, como o Rubens falou, você deixa o piloto confortável a fazer besteira e não ser punido. Exato. E aí,
Assim, gente, eu vou ser sincero, a gente vai falar bastante agora mais dessas questões do que foi tendo entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que realmente foi o que ditou o tom da corrida daqui pra frente. A gente vai dar nossas opiniões sobre o que aconteceu. Exatamente. Bom, e aí teve essa barganha que realmente é uma coisa que assim, não adianta a gente apedrejar, porque provavelmente a gente sabe se acontecia antes ou não. A Fórmula 1 tem 70 anos, não tem como a gente saber se isso é algo inédito ou não. Mas depois do incidente ali e dessa punição que o Max tomou, teve a relargada e o Max conseguiu assumir a ponta por meio de ultrapassagem que ele fez ali no, na relargada. E assim, foi uma ultrapassagem tranquila, mas mesmo assim ele acabou, né, meio que sendo beneficiado pelo encontro entre o Lewis Hamilton e o Ocon. Não houve um choque, mas só que o Hamilton tendo que se defender do Ocon, que exatamente foi o que eu falei. Ele estava ali porque o Max fez algo de errado naquela largada anterior. Então, assim, vocês veem que está tendo toda uma cadeia, uma sequência, uma construção de elos que foi fazendo com que realmente culminasse no resultado final da corrida. Tudo bem, teve a relargada e a gente segue a corrida, assim, a gente vê no Lewis Hamilton a todo momento buscando chegar a ultrapassar o Max Verstappen, fazendo voltas rápidas e tendo uma consistência muito boa. E o Max Verstappen também fazendo uma corrida muito boa na liderança, sabe? Sem erros, numa tocada tranquila. Então, a questão também que a gente tem ali, depois de quando acabou a corrida, que teve a fala dos dois pilotos, né? Tem o Max falando ali que naquela segunda bandeira vermelha que a gente teve, a Red Bull optou por ir pro pneu médio, porque ia fornecer mais aderência e era uma das formas que eles tinham de estamos largando na terceira posição e é mais fácil de a gente reconquistar a ponta com esse pneu, porque o Hamilton tava de duro e assim ele ia seguir. Então aquela questão que a gente já tinha abordado ali, né, de fazer troca de pneu, não fazer troca de pneu, isso ser possível em bandeira vermelha, não ser possível em bandeira vermelha, não deveria ser possível porque já teriam evitado algumas coisas. Mas o Verstappen não teria colocado o segundo pneu médio. O outro ponto é que o próprio Hamilton falou, tipo, nessa temporada, e na verdade em outras temporadas, isso com ganho de experiência que ele tem e conhecendo um pouco mais os adversários que ele teve nesses últimos anos, ele sabe com quais pilotos ele consegue ir, com quais pilotos ele não consegue ir no limite da pista. O Verstappen, ele sabe que ele é um piloto que é difícil dele brigar, porque o Verstappen está disposto a não pensar no amanhã. No amanhã não é a questão de, tipo, só do campeonato. É na pista que eles estavam, nas circunstâncias de que eles poderiam ter tido uma batida e alguém ter saído em estado grave, tipo, ter tido um acidente bem preocupante. Então o Hamilton tava, bom, pelo que ele disse, né? Ele tava todo o tempo pensando nisso, tipo, por mais que o Verstappen talvez não queira que os dois terminem a corrida, que ele esteja só pensando no bonito umbigo dele, o Hamilton está pensando que os dois devem terminar a corrida. Tipo, não deve acontecer uma batida para que um deles não termine. Tipo, a disputa é para eles continuarem brigando, mas que nenhum deles abandone. Parecia que o Verstappen nesta corrida não estava pensando dessa forma. Bom, e nisso a gente falando, né, que o Lewis Hamilton ia buscando cada vez mais chegar no Max Verstappen. Na volta 30 e... Ele demorou 5 voltas para ceder a posição, né? Foi a 42, então tá, 37. Na volta 37, o Lewis Hamilton, na abertura, né, da volta, ele tenta ultrapassar o Max Verstappen. O Max Verstappen corta novamente ali na curva 1. E nessa hora, mais uma vez, cara, não tem como o piloto discutir, não tem como o piloto fazer de que não foi com ele. Ele sabe, tá? É diretriz primária de um piloto. Cortou caminho, teve vantagem sobre algo, tem que devolver, tem que devolver a posição, não adianta, isso é indiscutível, sabe? É regra, não tem como. Isso daí, cara, no kart, a gente já quando vai fazer briefing, qualquer cartódromo, o pessoal da organização do kart já fala, olha, cortou nessa chicane, não devolveu punição,
punição não, a posição, vai tomar punição. Então no kart você já tem isso. Então o Max Verstappen fazer uma ali de bobo, não querer devolver a posição, foi uma das coisas mais ridículas que teve. E ele demorou para devolver a punição, sabe? Foram várias voltas. Posição. Muitas palavras cumpriram na minha cabeça. Enfim, ele demorou, sabe? A gente foi até antes de gravar agora, a gente foi assistir as onboards tanto do Max como a do próprio Lewis Hamilton para poder saber como é que foram os lances. E você vê que é muito tempo, cara. Não é uma coisa assim. Então, assim, ele teve uma vantagem até mesmo duradoura, porque além de demorar para ceder a posição, ele ganhou tempo de pista, ficou mais tempo na liderança, então tudo isso vai contando. Não forçou pneu, porque tava na ponta. Eu acho que o grande problema é que a gente teve algumas ações do Verstappen que foram questionáveis. Eu entendo também quem questionou aquele momento em que o Hamilton segura o pelotão lá para poder demorar para poder alinhar na outra relargada que a gente teve. Eu entendo porque, tipo, como a gente não gosta que o Verstappen faça isso, a gente também não quer que o Hamilton faça. Mas foi uma das coisas que eu já tinha falado lá na live que a gente fez na quinta-feira. O Hamilton tá muito tranquilo a cabeça dele tá muito tranquila, sabe? E ele tava tentando arrumar algumas formas ali dentro da pista de entrar na mente do Verstappen. Então essas coisas acabaram acontecendo. Mas o Verstappen, ele foi num nível que, tipo, extrapolou algumas coisas reais da corrida, que, tipo, fazer teste de largada no pit lane, quando ele era líder, sabe? Tipo, aquilo foi ridículo, sabe? Fazer teste de largada no pit lane, tipo, e a gente sabe que não pode fazer isso. Mas fizeram vista grossa e nem questionaram essa atitude que o Verstappen teve. Continuou. Lá na volta 37, que teve a batida entre eles, foi uma coisa, tipo, muito ridícula, porque, tipo, você vai ceder a posição pro piloto que tá atrás porque te pediram isso. O natural, quando você vai ceder a droga de uma posição, é você sair do traçado ideal da corrida, que o Verstappen, ele ficou no traçado normalzinho lá. Então, tipo, estou dando estilado aqui, que não é o lado usual, pro Hamilton fazer a ultrapassagem. O Hamilton no carro dele ficou, tipo, sem entender. Tipo, tá me devolvendo a posição? Se eu for tentar ultrapassar ele, o que vai acontecer? Então, até um dos pontos de análise ali pros comissários, porque esse lance da corrida ficou pra poder ser definido pós-corrida. E também teve aquela coisa, tipo, não vai dar em nada porque já é final de corrida. E, tipo, a FIA provavelmente não vai querer fazer uma mudança no campeonato com a chance dos dois pilotos chegarem em Abu Dhabi empatados. Mas depois eles fazendo a análise, que eles pegaram a telemetria do carro do Verstappen, eles viram que ele realmente freou bruscamente, que ele estava errado em fazer aquilo naquele ponto da pista, e da forma como ele tentou ceder a posição pro Hamilton, ele não estava cedendo a posição pro Hamilton de jeito nenhum. Tipo, a vantagem, o Verstappen, no momento que ele estava cedendo a posição pro Hamilton, ele ainda estava buscando ter algum ganho. Que o ganho do Verstappen era fazer a inversão ali, porque metros depois ia ter a ativação do DRS, do ponto de aferição, ele ia estar abaixo de 1 segundo do Hamilton, então, portanto, nos outros metros seguintes ele ia poder usar. Então, tipo, o Verstappen em nenhum momento ele estava a fim de ceder a posição pro Hamilton, seja nesse momento da batida, seja 5 voltas depois, quando ele também não estava favorável a dar a posição, o primeiro lugar pro Hamilton. Isso é até interessante, que na hora que teve o lance, eu demorei um pouco, aí eu até tuitei falando sobre isso, falando, gente, quando você tem que ceder a posição, você está cedendo a sua posição, ou seja, você tem que fazer com que a pessoa passe por você e não que a pessoa te ultrapasse. Então o certo era realmente Max Verstappen, que nem ele queria entregar naquela posição ali, era jogar o carro fora do traçado habitual, aguardar o Lewis Hamilton passar e retornar para trás. Ponto. Ele não fez isso, fez com que o Lewis Hamilton batesse nele, foi nitidamente um braking test. Isso não precisava nem de ver telemetria, e depois a punição que a FIA aplicou, ela traz muito bem no texto que na telemetria a freagem do Max Verstappen foi além do que
normal para um piloto ceder posição. Pra vocês terem uma ideia, tem até um determinado momento que eu acho que foi o Kimi Raikkonen que foi ceder posição para o Lewis Hamilton e para o Verstappen por causa dele ser retardatário. Ele pegou uma curva que era de alta, muito difícil. Ele praticamente para o carro fora do traçado, acima da linha. É normal, é habitual dos pilotos fazerem isso. E aí teve a batida. O Verstappen já tinha a ordem da equipe para ceder a posição. Ele só vai ceder a posição definitivamente para o Lewis Hamilton praticamente 5 voltas depois. Na volta 42 só. Então, assim, ele demorou ainda 5 voltas para ceder a posição. E é por isso que eu até tuitei falando sobre isso. Falei, gente, os 5 segundos de punição daquele primeiro lance saiu muito barato para o Verstappen. E depois 10 segundos que foi acrescentado no tempo final saiu muito mais barato. Foi ridículo, gente. Sabe? É uma coisa que, assim, quando teve o GP do Brasil, que teve aquele lance, a gente ainda até que ponderou bastante. Mas só que dessa vez não tem como. O que o Max Verstappen fez na pista é inaceitável. A conduta dele no final de semana, na corrida, foi inaceitável. É o que a Débora falou. Na relargada do primeira bandeira vermelha, em que ele estava à frente ali. Segunda. Foi na primeira que ele fez o teste de largada. Segunda. Foi na segunda? Tá, desculpa. É que eu só me lembrava Na primeira, da o segunda. Hamilton ainda era líder. Ah, é. Tá certo, desculpa. Então, na segunda... É pra vocês verem como a corrida foi bem calma. Na segunda relargada, em que ele faz o teste de relargada, só naquilo ali ele teria que receber uma punição. Lembra do Lewis Hamilton no GP da Rússia, em 2019, em que ele fez isso, sabe? E ele fez em treino, né? Não, acho que foi na saída. Foi na antes corrida. da corrida. Foi antes da corrida. Então foi nos mesmos moldes do Verstappen. Por que o Verstappen não recebeu 5 posições de punição? E não adianta falar que, mas como você viu que é um teste de largada? Primeiro, você pega o vídeo de qualquer outro piloto que saiu do pit lane, quer dizer, ali dos boxes. Ele sai em primeira marcha, mas tem rotação no motor. Não, ele já muda de neutro para primeira e sai andando. O Max não. Na hora que avisa que ele vai relargar, ele já engata a primeira, segura na embreagem, que é padrão de largada, leva a aceleração ao máximo e na hora que vai ter, ele só não solta a aceleração ao máximo, porque senão ele enche a traseira do safety car. Mas ele faz o teste de largada. Que é aquele pulinho que o carro... O primeiro pulinho que o carro dá quando a gente tem a largada, aquilo é por causa do motor. E aí tem aquele despejo e aí eles vão controlando soltando na embreagem pra poder ir seguindo com o carro, pro carro não morrer e ele continuar. Mas, tipo, não era pra poder ter feito aquilo, né? Lindo. Tá todo mundo atrás de você querendo sair do pit lane. Exato, então você já tem isso. Aí depois você tem a volta 37 em que ele faz o break test, o Lewis Hamilton bate nele, prejudica o Lewis Hamilton, que ele fica com uma asa quebrada. Você tem 5 voltas depois em que ele vai devolver a posição e ele não devolve da forma correta, ele faz igual ele fez na volta anterior, ele quer devolver na posição que ele pode pegar 1 segundo de diferença ali ou menos para poder ter a asa móvel DRS ativo na reta seguinte. Então, ou seja, ele faz tudo de forma assim, bem malandra durante a corrida e bacana, vai seguindo a corrida, não tem nada de punição. Aí a punição que vem pós-corrida de 10 segundos não altera em nada o resultado. Ainda é eleito o melhor piloto da corrida, então assim, eu acho que a Fórmula 1, beleza, ela quer show, quer espetáculo, tenha. Mas... Não, quer um outro campeão diferente do que tá sendo o Hamilton, que tenha também, mas as decisões que eles estão tomando é muito ruim. Exato, você tá dando título aí pra um piloto que tá tendo corridas sujas, sabe? Aí o pessoal vai poder falar, mas o Lewis Hamilton nunca foi santinho. Não, nenhum piloto campeão foi santinho. Não tem como você ser santinho e ser campeão de Fórmula 1. Se você for santinho, você não vai ser campeão, não tem como. Mas assim, nessa exata corrida do GP da Arábia Saudita, o que o Max Verstappen fez da primeira à última volta não condiz com o que a gente espera de um piloto de Fórmula 1. Um piloto que tem que ansiar pela segurança dos outros, um piloto que tem que zelar por tudo. Ele não fez. O break test dele já era uma questão para bandeira preta, sabe? Era bandeira preta nitidamente. Sabe, um drive-thru no mínimo, não era aceitável essa conduta da Fórmula 1. Então assim,
Eu acho que, desculpa os fãs do Max Verstappen, eu sei que vocês podem ficar chateados tudo com a gente, mas não tem como passar pano pra ele, falando, tentando achar argumentação de que, o Lewis Hamilton não sabia. Cara, o Lewis Hamilton não precisava saber, nenhum piloto precisa saber que o outro vai ceder a posição. E outra coisa, o Lewis Hamilton já até sabia que ele tinha que ceder a posição, porque o Lewis Hamilton viu ele cortando. O Lewis Hamilton fala com a equipe pelo rádio. É patético você ter que defender um piloto fazer algo de errado e que, assim, é nítido, é gritante pra todo mundo. E não dá pra jogar a culpa no outro, né? Exato, é sempre aquela história de querer puxar a culpa do outro por ter feito uma coisa lá no GP da Inglaterra, no GP da Itália, pra poder justificar o erro do piloto agora. Assim, eu vou ser sincero. O Vettel uma vez fez isso com o Hamilton eu sempre fui muito fã do Vettel. O Vettel fez um negócio desse de break test com o Hamilton. Eu fiquei possessa da vida, tipo, porque isso não é a atitude que você tem pra poder fazer. Tipo, você jogar um carro em cima de uma pessoa não é uma coisa que você tá fazendo, tipo... Qual a sua maluquice pra você fazer um negócio desse? Tipo, Não, tem outras formas de você brigar com o piloto, e além sabe? de maluquice, na relargada em que o Ocon tava na ponta, o Max Verstappen alinhava o carro do lado do Hamilton. Que é uma coisa que o Max Verstappen já fez inúmeras vezes, que eu acho totalmente desnecessária. É na volta que você vai fazer o alinhamento após a bandeira vermelha, ele alinhar o carro do lado de um piloto. Eu acho isso a coisa mais errada que tem no mundo. E ainda mais no circuito estreito e cheio de muro em volta, o que ele fez é imprudente. Ele faz aquilo para justamente intimidar o Lewis Hamilton, para fazer tentar indicar o Lewis Hamilton um erro. Então, assim, eu acho que todo o arco do Verstappen estava muito bonito o ano inteiro, sabe? De buscar a vitória do campeonato, ser um piloto aguerrido, mas só que momentos como o rádio em Monza, em que ele fala que é para o Lewis Hamilton ver quando um piloto não dá espaço. Depois você tem o lance do GP do Brasil, em que ele nitidamente leva o Lewis Hamilton para fora da pista e é passado Procurando bater, né? exatamente. E aí você tem agora nesse GP todo o descaradamento de que realmente, não tô falando que a FIA tá favorecendo ele, mas que não tá tendo punição da forma que seria correta ao Verstappen pelas condutas dele, faz com que realmente a gente comece a repensar se realmente não tá tendo uma imparcialidade da FIA. Não, entre Torço aquela pra coisa que do não. começo do ano, né? Começo do ano puniram várias atitudes do grid, não especificamente dos dois, mas do grid. Aí chega agora faltando 4, 5 corridas pra acabar. Tudo bem que agora só falta uma, mas tipo, tô dizendo dentro das 3 corridas que a gente teve da rodada tripla e agora as últimas 2, rasgaram o negócio ali da punição, né? Tipo, estão fingindo que nada tá acontecendo, não precisa mais dar punição, não queremos dar uma punição aqui pra não interferir no resultado do campeonato, sendo que no começo do ano vocês já interferiram o máximo que vocês conseguiam. Então, tipo, agora tome cuidado com as atitudes que vocês estão tendo, porque foi o que o Leclerc tinha falado, tipo, não vamos punir o Verstappen agora no Brasil, pois então eu vou começar a empurrar os outros pra fora da pista. Aí chega ali agora na Arábia Saudita, tem as áreas de escape, não é pra usar a área de escape, mas o piloto usa e ninguém faz nada, tipo, finge que tá tudo bem. Então, assim, o problema a FIA tem dois pesos, 2 medidas pra poder aplicar. Um peso, 2 medidas para poder aplicar as suas punições. Obrigado por me corrigir. Mas, tipo, fica um negócio meio estranho. E aí abre margem para você questionar para qual lado que estão tentando favorecer alguma coisa, qual momento que fazem. Porque assim, essa corrida tá um prato cheio pra teoria da conspiração. Se você analisar ela do começo ao fim, você acha, entendeu? Se você soubesse o que aconteceu no GP da Arábia Saudita, você ficaria enojado. Dá pra escrever uma cartinha. E, enfim. Tipo, o Hamilton venceu a corrida. E aí, depois das declarações do Verstappen, tipo, depois a gente meio que teve que ceder e não tinha mais o que fazer. A gente nem quis brigar mais, porque não ia ter como superar o Hamilton em 5 segundos que evitasse a gente a cumprir a
a punição. Então, tipo, pra eles foi melhor ficar com o segundo lugar mesmo. E também não tentaram a volta mais rápida porque não tinha tempo suficiente do Verstappen pro Ocon e pro Bottas, né? Pra ele fazer uma parada e voltar à frente dos dois. E aí, tipo... Aí passa aquela imagem de, tipo, estou conformado de estar aqui na segunda posição. Tá ótimo ter ficado na segunda posição depois de toda a lambança que você fez. Exato, porque ele vai com lucro, né, pra Abu Dhabi. Então, assim, é o que eu falo. A gente não tem reiterismo com o Verstappen, a gente Tanto que no sabe. começo do ano a gente defendeu bastante ele. Mas muita coisa que pra ele essa fez. corrida ficou muito feio mesmo, sabe? Fica chato, porque se vencer o título é que nem o Schumacher 94, sabe? Tipo, é o cara que jogou o carro pra cima do companheiro não, do adversário. É o cara que fez tudo pra não conseguir ganhar na pista, mas ganhar de uma forma assim, ruim, que macula o título, né? E o Hamilton deixou já claro algumas vezes que várias vezes ao longo do ano ele evitou bater com o Verstappen. Porque ele sabia que em algumas disputas ali ia os dois pra fora da pista. Ou, tipo, ele talvez tivesse algo a mais a perder. E o Verstappen tá jogando com tudo ou nada. Tipo, ele não quer nem saber se ele vai perder o título. Ele tá Isso é uma tentando. coisa que eu acho muito ridícula. É você ter que ceder a posição porque você sabe que o cara vai bater em você. Tipo, não é uma coisa de corrida. Você não tem que ceder posição pro cara. Tem que disputar a posição. Se você conquistou, bacana, ultrapassa. Se não conquistou, não vai ultrapassar. Ponto. Mas agora você tem que abrir porque você tá vendo um cara vindo a toda e vai bater em você. Então não é algo do automobilismo, não é natural isso. Enfim, pra gente terminar, ainda vale dizer que o Bottinhas foi muito bem, né? Bottinhas finalmente entregou. Meu Deus do céu. Vamos ter que defender o Bottas hoje, né? Hoje não podemos falar mal do Bottas. Ah, não, eu posso falar mal do Bottas. Não pode não. Não era pro Bottas estar atrás de ninguém ali. Não era, porque aquela relargada que ele fez ali, que ele perdeu espaço pro Ocon, é questionável, né? Porque fritou os pneus tudo ali, mas vamos passar um bueno para o Bottas, porque ele pelo menos, a gente tem que olhar pelo lado bom, que ele não foi parar no final do pelotão, então a largada tão ruim, entendeu? Ele ainda é motivado no rádio, porque agora tem que lembrar o que o Bottas tem que fazer durante a corrida, mas motivado pelo rádio de vai, você ainda consegue atacar o Ocon. Ele foi lá, atacou o Ocon, conseguiu a terceira posição. Pra Mercedes foi muito bom esse resultado, de certa forma, pelo menos pro campeonato de construtores com os dois pilotos no pódio, enquanto o Pérez acabou abandonando a corrida. Então foi um resultado positivo. Coitado do Ocon, fiquei com dó. Porque ele ficou ali na miúda, na terceira posição, fingindo que não estava ali, que ninguém estava vendo Não, ele. ele e o Ricardo, né? Um na terceira e outro na quarta posição. Quietíssimos ali, aí o Bottas passa o Ricardo, aí o Ricardo não pode ficar mais tão quieto assim, mas, né, enfim, o Ocon tava fingindo costume, que tava ali na terceira posição. E ver ele perdendo na linha de, de largada foi... Ele tava quase igual uma McQueen, assim, tipo, ele ia colocar a língua pra fora pra ver se conseguia a linha de chegada antes, coitado. Acontece, né? Bom, e pra finalizar, pelo menos pra alegria da Débora, né? O Toninho Giovinazzi, né? O Jesus Elétrico, chegou nos pontos. Teve um agradecimento bem gelado da equipe, né? Muito grata, muito feliz de ver. Muito feliz. Nossa, você vê as declarações da Alfa Romeo que o cara conseguiu pontos, é triste. Dá vontade do cara, tipo, ir lá chutar o Masi pra ser desclassificado, pra não... Ganhar os pontos com ele. Foi ridículo o que a Alfa Romeo fez, mas, né? Giovinazzi aí mostrando que realmente o treino que ele fez lá em Valência valeu a pena. Eu acho que algumas equipes tinham... Valência a pena, né? Valência a pena. Eu acho que vale muito aí algumas equipes pensar em poder levar esses pilotos para treinar na Fórmula E para poder ver se eles conseguem ganhar algum rendimento pro GP de Fórmula 1. Ai, gente, sobre a questão do rádio, o negócio ali já não tá muito bom há algum tempo, porque o engenheiro do Antônio fala sozinho com ele e o Antônio fica na dele ali. Às vezes até o engenheiro dele fala, tá me escutando? Porque o Antônio ainda muda e sai calado ultimamente do carro. Mas foi
Vou só fazer um parênteses, porque a primeira bandeira vermelha fica assim, né? Classificação show, você conseguir levar o carro pro Q3. Agora a Alfa Romeo te deixar pontuar é outros 500, entendeu? Então, não tava muito animada com o resultado no sábado. Não tava, sabe? Eu falei, legal. Isso aqui não dá ponto, entendeu? O que dá ponto é amanhã, que a Alfa Romeo não vai deixar ele pontuar de jeito nenhum. E aquela bandeira vermelha ali, com todas as polêmicas que a gente já falou que não deveria mexer no carro, mas pro Antônio foi um benefício maravilhoso, porque trocaram ali o pneuzinho dele, botou um pneuzinho duro, e ele não ia mais precisar fazer parada, então assim, foi ótimo, sabe? A Alfa Romeo não conseguiu estragar o pit stop dele pra ele perder posição. Ele fez a corridinha dele ali, conseguiu os pontinhos dele, não tinha como se segurar da Ferrari, mas isso ele ainda conseguiu ficar certa parte da corrida na 7ª posição. Foi muito positivo, mas a comemoração da Alfa Romeo com ele foi, tipo, fez mais do que a sua obrigação, praticamente. Eles já estão estranhos no rádio, já tem um certo tempo, todos os sinais de corrida, às vezes o engenheiro dele só fala que você terminou em tal posição e ele não fala absolutamente nada, fica quieto. Então, ele só agradeceu a equipe, falou, a gente fez um bom trabalho e foi isso, e vida que segue, sabe? Próxima corrida. Mas, na declaração dele em si, ele falou que corrida muito parecida com Singapura, e Singapura a gente já tinha visto, né, que em 2019 ele tinha liderado a corrida. Um acidente ali, mas foi divertido. E que é uma pista que lembra muito Singapura, porque é muito úmida e muito quente. Então, ele tava a todo momento ali pensando nessa corrida de Singapura. E foi muito bom pra ele, porque ele não ninguém conhecia o circuito, né? Mas pensar num piloto que quase não fez simulação dessa pista por causa dos testes de Valência, chegar numa pista, fazer bons treinos livres, conseguir uma classificação ótima e a Alfa Romeo não estragar a corrida dele, tá ótimo, entendeu? Mais 2 pontinhos aí pra Alfa e, enfim. A posição dela tá definida no campeonato, muito difícil disso mudar. Mas foi bem positivo o final de semana dele. Exato, pessoal. Bom, o programa ficou um pouco longo, realmente, mas acontece. GPs assim sempre vai render bons programas. Convido a todos aí que ouviram a comparecer na nossa live de terça-feira para a gente poder falar do... Então compareça aí na nossa live de terça. Na quinta vamos falar aí preparativos para a grande final, porque Lewis Hamilton e Max Verstappen chegaram à final empatados em pontos, né? Max Verstappen tem a vantagem de ter uma vitória a mais. E desde 1974 que não acontece algo do tipo na Fórmula 1. 2 pilotos chegando na final empatados em pontos. Então, eu sou o Rubem GP Neto, agradeço a todos que ficaram aqui até aqui. Muito obrigado. Não deixem de se inscrever no canal do Boletim do Paddock e ouvindo o PBcast, compartilhem nas redes sociais para a gente saber aí o rostinho de vocês, conversar com vocês. Foi muito bacana. Agradeço a todos aí que na retrospectiva do Spotify compartilhou com a gente a posição que o BBcast estava no seu ranking de podcasts mais ouvidos. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. E agora vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer
apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.